Então a gente vai começar mais uma live, né? O tema de hoje é sobre fratura na infância. E o nosso convidado, então, é o nosso ortopedista, né? Dr. Giovanni Benedetti Camizão. Boa noite. A gente vai começar algumas perguntinhas, assim, ó. Doutor, conta pra gente o que pode levar, né, uma fratura na criança. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado pela audiência aí. Então, a criança a criancice, a infância é uma idade muito propícia a fraturas, né? Pela pouca musculatura, pela a descoordenação motora que ainda persiste até alguns anos da infância, e é uma idade que realmente se tem muita incidência de fraturas, né, em todos os segmentos, membros inferiores, membros superiores, né? E a criança, como é um ser que está em desenvolvimento, a sua estrutura óssea está em fase de formação, ela não nasce, vamos dizer assim, pronta, né? O arcabouço ósseo vai se solidificando ao longo dos anos que vão se desenvolvendo, né? E nesse período, como a criança ainda não caminha com uma normalidade de marcha, como se fosse um adulto, que isso acontece em geral em torno dos 6 anos, até depois dos 6 anos, que ela começa a ter uma coordenação um pouco mais parecida com a do adulto, então facilmente cai, quedas e fraturas e tem seus tratamentos posteriores de acordo com cada tipo de lesão, né? Certo, doutor. E como é que a gente pode identificar, né, que a criança teve uma fratura, assim, que não foi só uma luxação, né, que teve realmente o osso quebrou? Então, muitas vezes a criança, já recebi vários casos de crianças que tiveram traumas, continuavam assim brincando, claro, com um pouco de desconforto, às vezes um inchaço no braço, numa perna, mancava um pouquinho, mas continuavam caminhando. Aí os pais, com o seu índice de suspeição, alguma coisa está errada, levavam para o médico e a gente descobriu que tinha uma fratura. São fraturas em geral de pequeno porte, que a criança ainda consegue ter uma certa habilidade manual e de marcha, porém a fratura estava ali. Então, às vezes é difícil definir os pais se é uma fratura, se é uma luxação, se é uma contusão, né? Então, na suspeita, sempre se tendo alguma coisa errada, se leva ao médico, né? E aqui o médico tem capacidade de determinar que tipo de lesão que é, então fazer uma anamnese, um exame clínico, uma história bem contada, né? Pergunta como é que foi. E através de exames de imagem, né, ele consegue, associado à história clínica, como eu falei, ela consegue definir o tipo de lesão que é. Certo, doutor, mas assim, vamos supor, a criança tem um hematoma, apresenta inchaço quando quebrou, qual é a diferença daí da fratura, né, no caso, para uma simples torção, assim? Como é que a gente que é leigo pode identificar? Muitas vezes a contusão, que é a simples batida, a torção, em geral, vem acompanhado muitas vezes do inchaço, do edema, né? Às vezes hematoma também, sim, por que não? E a diferença muito é que na estrutura óssea, se é uma estrutura óssea que tu consegue visualizar diretamente, às vezes há uma deformidade. Então o braço está torto, né? O tornozelinho está torto, né? Então contusão, batida, edema, inchaço, às vezes o edema vem como parte da fratura. Então, muitas vezes, o exame clínico, olhando, né, o médico consegue determinar. E os pais, quando vê, por exemplo, que a criança caiu e o braço ficou tortinho, por exemplo, obviamente alguma coisa aconteceu. E provavelmente foi uma fratura, né? Então, eles levam ao médico para definir. Mas, muitas vezes, o exame clínico ajuda. E o exame físico e a imagem é que vai determinar o tipo de lesão que é, se é só uma contusão, se é uma fratura mesmo, né? E seus graus, tipos e graus de fraturas que existem, né? Já que o doutor falou do exame, no caso, né, de um exame, que tipo de exame, então, o doutor pede, né, para chegar no diagnóstico final? Assim, basicamente, o exame de eleição para fraturas é o raio-x, radiografia, né? Com a radiografia, tem as condições de determinar o tipo de lesão que é, e a gravidade, o tipo de tratamento que vai fazer, e eventualmente alguns casos, com algumas fraturas que são muito ocultas, ou fraturas por estresse, que se chama, né, que são fraturas por lesões repetitivas, às vezes até em criança pode acontecer também, a ressonância e a tomografia. Mas muitas vezes o raio-x é o exame de eleição para esse tipo de definição. Tudo bem, doutor. E quais são os tipos de fratura que existem assim então, na criança? Então, a fratura na infância, nós temos as fraturas, vamos dizer, completas, né, onde o traço da fratura é determinante e com desvio,
ou seja, o osso quebrou e saiu do lugar. Fraturas sem desvio, onde só houve a rachadura do osso, mas a estrutura óssea permanece, né? Teve as famosas fraturas em galho verde, que são fraturas que nem toda a estrutura cortical, ou seja, as extremidades dos ossos, ela é completamente quebrada, ela vai quebrando, porém não completa o traço. Então, parece mesmo como se fosse um galinho verde de uma árvore, né, que tu entorta assim, porém não está desviado o osso, ele está só torto, vamos assim dizer, né? É um tipo de fratura. Interessante essa do galho verde aí, né, porque aí a criança, querendo ou não, ela consegue mexer um membro? Sim, muitas vezes consegue. Às vezes consegue, o braço está com aquela deformidade. Obviamente os pais vão ver aquilo dali e vão ficar desconfiados e vão levar no médico, né? Mas muitas vezes a criança consegue mexer com o braço e na maior parte das vezes consegue mesmo mexer. E só que tem a dorzinha, fica inchado, os pais percebem que está um pouco torto. Opa, tá alguma coisa errada. Então vão lá no médico para ver. Está lá fraturinha de galho verde. E quais são os fatores de risco para a criança sofrer então uma queda, né? E nessa queda vir a sofrer uma fratura? Então, a ossificação do esqueleto infantil ainda está em formação, né? Então há uma certa sensibilidade a óssea a traumas não tão intensos, né? Já o adulto, ele muitas vezes tem que ser um trauma mais intenso para poder aparecer a fratura. E na criança, às vezes, um trauma mínimo pode aparecer. Uma queda de mau jeito, uma torção do membro girando no seu próprio eixo, o corpo, pode gerar uma fratura também. E a alimentação, a criança ainda não é uma alimentação ainda completa, né, tal, com todos os nutrientes, muitas vezes. A criança não come bem, come com pouca estrutura de proteína, pouco derivados do leite, por exemplo, então a ossatura é um pouco mais fraca. E a própria idade dela, né, a desenvolvimento do esqueleto está em formação. E a questão da coordenação da criança também, como eu falei, a criança não tem aquela harmonia de caminhada, aquela estrutura de caminhada ideal, né, como se fosse um adulto. Então, às vezes, quando ela vai correr, tropeça com mais facilidade, e aí apoia o braço, faz a fraturinha do cotovelo, do antebraço, do punho, né, clavícula, e sem contar as fraturas do membro inferior também, né, que são mais por tropeçar, cair de mau jeito, etc. também. Então são as fraturas mais comuns, né? Só para lembrar, né, o pessoal que está nos assistindo, pode fazer a tua pergunta aí, fica à vontade para fazer a pergunta. A mãe, o pai quer tirar alguma dúvida com o Dr. Giovanni, né, que tem um filho em casa, enfim, um sobrinho e tem alguma dúvida, fique à vontade para fazer a pergunta. Tanto a gente está transmitindo aqui pelo Instagram, como também pelo canal no YouTube. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para o doutor, a gente está numa fase de quarentena, então as crianças estão em casa, né? E aí tem crianças de 1 ano, né? Às vezes o pai está ali numa atividade em casa, vou botar ele no andador ali um pouquinho para andar. E às vezes, né, num descuido cai. O que o doutor tem a dizer sobre os cuidados que o pai tem que ter agora na quarentena, né? Crianças pequenas, de 1 ano, botam num cercadinho, aquele famoso cercadinho, aí botam uns brinquedos, a criança vai lá, tenta sair do cercadinho, pode acontecer uma lesão. Então, o ambiente dentro de casa, qual seria o ideal assim para evitar, né, esse tipo de lesão, de fratura, enfim? Então, a criança se machuca em vários locais, né? Tanto na escola, por sua liberdade de atividade, como em casa, que não consegue às vezes poder sair da quarentena, acaba fazendo as coisas dentro de casa, vai pular na cama, e nessa pulada pode escorregar e como já vai acontecer várias vezes, cai, se machuca. A questão tu não falasse do cercadinho, do chiqueirinho que se fala, às vezes a criança está descobrindo o mundo, né? Então muitas vezes ela quer escalar aquele chiqueirinho e acaba caindo, né, machucando. Outras vezes muitos brinquedos dentro do próprio chiqueirinho, dentro do próprio cercadinho, ela pode escorregar, está querendo se apoiar, iniciando a sua marcha, aí escorrega em cima de um brinquedo, por exemplo, e se machuca também. A questão assim da casa em si é como se fosse muito uma casa do idoso, sabe? Então tentar evitar cera, hoje quase não se usa mais cera, né? Mas enfim, tapetes que a criança pode escorregar, né, e cair. Pegar a criança, ficar jogando para cima, ficar girando ela, não é muito boa ideia, porque nessa aí pode ter um trauma violento, o pai não consegue segurar na volta, por exemplo, e a criança cai, pode fraturar um fêmur, um tornozelo, uma perna, ou o próprio membro superior, né? E naquelas pegadas que muitas vezes os pais pegam a criança para girar assim,
muitas vezes não é interessante porque pode acontecer uma pequena luxaçãozinha no cotovelo chamada pronação dolorosa. Não é uma fratura, é como se a cabecinha do rádio saísse do seu lugar e isso se confunde muito com fratura. Não é fratura, é uma luxação. Então, a criança fica com o bracinho esticadinho, dolorido, o pai vem, tenta mexer, ela não deixa, aí vem no médico, o médico detecta com exame físico e radiografia e vê que não é fratura, mas ao mexer o cotovelinho vê que sente. Então tá ali a pronação dolorosa, tem que fazer a redução. Redução significa botar no lugar, vamos assim dizer, né? Tem que preparar os pais, é um pouquinho dolorido, mas logo em seguida a criança já melhora. Então, como é que é o nome da... Pronação dolorosa. Pronação dolorosa? Os americanos chamam de nursemaid elbow, ou cotovelo da babá. Cotovelo da babá? Isso. Olha, interessante. Isso eu acho que os pais fazem muito, né? Muito. Acho que é uma brincadeira, tal, vai ali, vai rodar a criança, daqui a pouco dá aquele estalido. Isso, aquele estalinho, aí, criança, chora, chora. Uma coisa eu fiz, não é fratura, é uma luxaçãozinha, mas o exame físico, aí a imagem, às vezes, pode definir. Legal, doutor. E, doutor, vamos falar um pouquinho do tratamento, né? O tratamento, então, quais as fases do tratamento para fratura na criança? É diferente de uma criança pequena, para uma criança, às vezes, né, mais de 10 anos? Como é que é? Sim, quanto mais a criança vai tendo a idade, né, chegando mais perto da adolescência ou pré-adolescência, mais perto de ser um adulto ela se transforma no quesito de tratamento. Então, depende de fratura, né, Francine? As fraturas podem ser tratadas de maneira conservadora ou de maneira cirúrgica, né? Uma grande parte das fraturas na criança são conservadoras, né? Agora, as fraturas com desvio, cada vez mais está se estimulando a questão cirúrgica, claro, guardando suas devidas proporções e seus limites, né? Para resolver um pouco mais rápido, devolver a criança mais à sua atividade normal, com mais antecipação, né? Do que o tratamento conservador. Mas a grande pedra angular mesmo, tratamento de crianças é conservador. E as cirurgias dependem do grau de lesão, tipo de fratura, né? Mas quanto mais a criança vai sendo mais de idade, mais perto de adulto e mais cirurgias provavelmente vão acontecer. Nós temos uma participação aqui da Maria Angelita. Doutor, qual o tratamento mais utilizado para a redução de fraturas infantis? Então, muitas vezes quando a criança chega, obrigado pela participação, Maria, quanto mais nova a criança for, e depende do tipo de fratura que mais se usa, como eu falei, a questão da redução, a gente chama de incruenta ou redução fechada, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um punho que quebrou, desviou, né? Eu tenho que fazer a redução, ou seja, colocar no lugar. Dependendo do tipo do estresse da criança, se é uma criança mais tranquila, se faz uma anestesia local, vamos assim dizer, a nível de consultório mesmo, faz anestesia local e se coloca no lugar, ou seja, se reduz e coloca-se em gesso. Faz uma anestesia de controle para ver como é que ficou. Quando a criança é muito estressada, agitada, dificilmente consegue fazer uma anestesia local, porque só ao ver a agulha já apavora. Então, muitas vezes, se tu percebes que tu consegues com um toquezinho colocar no lugar, explica para os pais, olha, a criança está muito estressada, muito agitada, vamos fazer, vamos dizer, no seco, mas com toda o jeito e a técnica, né? Então, tu faz o toque rápido, a criança dá aquela chorada, né? Coloca o gesso e faz o controle. Né? Então, mas via de regra, a gente tenta sempre fazer uma redução com anestesia, pelo menos local. Né? Se a gente perceber que não se vai ter um padrão de redução ou de colocação no lugar com o local, a gente sugere a redução cirúrgica. Entendi. Com ou sem fixação. Se tu vai fazer uma redução cirúrgica, muitas vezes tu acaba fixando para aproveitar o ato da anestesia. Uhum. E doutor, vamos fazer uma outra pergunta aqui. O doutor falou do tratamento conservador. Uhum. O que seria o tratamento conservador? O tratamento conservador, via de regra, é colocação de gesso e controles periódicos, né? Então, tu quebrou o bracinho, optou por fazer o tratamento conservador, ou seja, colocou no lugar, sim ou não, coloca o gesso, faz as revisões periódicas. Eu gosto muito de fazer revisões periódicas porque muitas vezes quando a gente coloca um gesso justinho, moldadinho, numa fratura conservadora, durante a evolução do caso, aquela fratura pode redesviar, ou seja, pode voltar para o desvio anterior que veio no consultório. Então, eu costumo fazer uma revisão semanal, 2, 3 semanas, para detectar qualquer desvio que possa acontecer.
E tem muitos colegas que infelizmente fazem isso. Eles colocam o gesso, vão ver daqui a 1 mês e meio, quando vão ver está torto de novo a fratura. Então tem que refazer, operar, etc. Então eu costumo fazer revisões periódicas para determinar se há algum desvio posterior ou não. Toda semana, no caso? Em geral, sim. Legal. Faz raio-x daí, no caso, para ver como é que está. seriadas, né? Legal. A gente tem uma pergunta agora aqui da Renata. A Renata pergunta, por que as crianças não devem sentar em W? Bom, existe uma angulação na região da metáfise proximal do fêmur, no encaixe do fêmur com o quadril, chamado ângulo cérvico diafisário. Esse ângulo, ele tem um valor X, né? E se tu olhares ele de frente, em torno de 135 graus mais ou menos. Agora, se tu olhares esse fêmur de cima, esse fêmur ele tem uma angulação bidimensional, ou seja, de frente é uma angulação e de cima tem outra para frente, né? E esse ângulo, a criança nasce com um ângulo um pouco mais acentuado. Com o tempo, esse ângulo vai diminuindo naturalmente. Se a criança senta em W, com aquelas posições de pernas para trás, o que acontece? Essa estrutura óssea acaba se moldando nessa posição. E depois a criança, quando vai caminhar, se percebe o quê? Que a criança anda com os pés para dentro. O problema não está no pé, o problema está no quadril. Então, a posição em W, que a gente chama, tem que ser evitada. O ideal é sentar tipo índiozinho, né, com as perninhas uma em cima da outra. Né, assim, para que essa angulação naturalmente flua, diminua, e no final, quando for adulta ou já na adolescência, esteja na angulação normal que se espera. Então esse é o motivo, não sentar em W. Renata, então está aí a tua resposta para a tua pergunta. Agora a gente tem a participação aqui também da Lieft, acho que é Lia, né? Vou chamar de Lia. A Lia está dando boa noite, né? Boa noite. Doutor, um adolescente com vitamina D baixa no organismo, o que isso pode acarretar futuramente e o que se pode fazer para prevenir futuros problemas? Então, a vitamina D, assim bem como o cálcio, são elementos que fixam, que dão reforço ósseo. Então, o sol da própria vitamina D para transformar a vitamina D é essencial, né, que se pegue o sol, né? A alimentação que tenha derivados do leite, peixe, verduras, etc., para que na fase da ossificação, tanto na infância quanto na adolescência, ela chegue na parte da idade adulta com um bom estoque ósseo, vamos assim dizer. Né? Então a boa alimentação, a prática de exercícios físicos de qualidade faz com que a estrutura óssea tenha que se reinventar, tenha que produzir mais osso para que esse osso fique rígido. Então, criança que é sedentária, esse é um dos problemas. Estrutura óssea fraca. Criança que não pega sol, também. Criança que tem alimentação ruim, acaba também sendo envolvido. Então a vitamina D, o cálcio, proteínas são essenciais, uma dieta balanceada na infância, para que ela chegue na fase adulta com uma boa estrutura óssea. Né? Então muitas pessoas não têm esse hábito. Por exemplo, as mulheres em época de menopausa, tem mulheres que entram na menopausa, que é uma época que o hormônio feminino cai, que é um dos protetores do osso, né? E a mulher começa a ter perda de cálcio, e a famosa osteoporose, osteopenia. Então, se a mulher tem uma qualidade de esportiva, por exemplo, na sua evolução com adolescentes e adultos jovens, ela chega nessa fase, vai fazer uma densitometria, por exemplo, está lá um bom estoque ósseo. Agora, tem mulheres que não têm esse hábito, são sedentárias, fumantes, alimentação ruim, chegou lá naquela fase da menopausa, climatério, densitometria, já com tendência grande à osteopenia e osteoporose. Então, a boa alimentação, atividade física, sol é importante. Então está respondido aí a pergunta da Lia. Exato. A gente tem mais perguntas aqui. Do Charles. Minha filha de 3 anos sofreu uma fratura no fêmur há mais de 2 meses. Tropeçou em travesseiro no chão e teve uma fratura com desvio. Hoje ela está, o Dr. Giovanni está cuidando dela. Que está cuidando dela. Então ele está relatando aí que o doutor está cuidando da filha dele. Também temos aqui a Pati, né? Uma criança de 10 anos que colocou 8 parafusos no fêmur. Depois de 6 meses, o correto retirar os parafusos? Quais as consequências? Pati, então assim, a placa é um corpo estranho. E, em tese, vamos dizer... Você está perguntando se é correto tirar os parafusos, né? Então, quais as consequências? Sim, em tese,
não há necessidade absoluta de te retirar esses parafusos. O que eu tenho percebido muitas vezes? Que, como é um corpo estranho, pode acontecer que em um determinado dia na vida, o corpo reconheça aquele elemento como o próprio corpo estranho e queira expulsar. Só que ele não consegue por quê? Porque está extremamente preso ao osso. Então, eu já tive experiências de crianças que, não que eu atendi no início, mas que eu vi um tempo depois, outros colegas foram, que começou a ter problema com aquela placa. Já era um adolescente, tinha seus 18 anos, tinha feito uma cirurgia no antebraço acho que com 10 anos, estava de 8 anos de placa. O trabalho para tirar essa placa foi extremamente enorme. Então, eu, como conduta, muitas vezes eu indico retirar. Sei que é uma cirurgia nova, é uma outra anestesia, mas pela experiência que eu tive nesse paciente, em alguns outros pacientes, de tirar placas antigas, eu percebi que a agressão cirúrgica foi muito grande. Então, eu tenho tirado muito essas placas. É obrigado? Não, mas é conduta pessoal, né? Então, eu costumo indicar... costumo. A menos que seja uma síntese pequenininha, um parafusinho só, uma coisa desse tipo assim. Agora, quando a placa é maior, o que acontece? Muitas vezes, quando tu faz coloca essa placa em criança, às vezes o osso entra por cima da placa. No fêmur, né? Bem no fêmur, na parte da perna, exatamente. Né? Quando tu vai tirar essa placa, que tu corta ali para tirar, cadê a placa? Ela está englobada pelo osso. Então tu tem que pegar e tirar aquele osso excessivo por cima. A agressão cirúrgica é grande, o tempo de cirurgia fica maior. Então, muitas vezes é interessante tirar essa placa antes que aconteça esse tipo de coisa. Obrigatório não é. Cicatrizou então, fez o negócio, aí tira? Dá um tempo, assim, tal, e não imediatamente, assim, dá um tempo e tira, né? É a conduta própria, assim, mas assim... 6 meses, o correto é retirar depois de 6 meses? Qual é o tempo? Fêmur, 10 anos, assim, se tiver bem cicatrizado, uma boa estrutura, tranquila, assim, poderia tirar. Poderia tirar. Certo. Vamos dar mais uma olhadinha, tem mais alguma pergunta aqui? A Célia pergunta: fratura em galho verde em criança é frequente? Ocorre? Ela está perguntando, ocorre, né? Muito frequente, Célia. Bem frequente, por sinal. E por que, doutor, é frequente? Como eu falei, a fratura em galho verde é uma fratura meio que incompleta, né? O vetor de forças que provocou a fratura não se completou completamente. Não se completou completamente, óbvio. Não se completou de uma maneira que houvesse o desvio da fratura. Então é como se fosse uma fratura incompleta, mas que quase tu, às vezes não consegue ver o traço dela, mas tu sabe que existe, né? Então, motivo específico não tem, a continuidade do vetor de força que, se fosse mantido, desviaria o osso. Então ele parou naquele momento, ficou a fratura em galho verde. Se continuasse o movimento, ele poderia quebrar completamente. E também nas crianças menorzinhas, mais novinhas, como o osso é um pouco mais maleável, se vê mais isso, né? Já nas crianças maiores, não tanto. Tá. Então tá respondida aí a pergunta da Célia, né? A Rúbia pergunta: fratura articular, tem que fazer o mesmo tratamento com as outras fraturas? Então, Rúbia, depende da fratura. Em geral, as fraturas articulares costumam ser um pouco mais complicadas que as fraturas no meio dos ossos, né? Porque a fratura articular ela tem que ter uma certa similaridade e alinhamento, não pode haver muitos desvios. Existe um valor X, um milímetro X que tu podes aceitar em fraturas articulares. Mas muitas vezes a fratura articular acaba sendo um pouco mais cirúrgica do que a fratura... Dá um exemplo, doutor, de uma fratura articular que o doutor já tem. Tornozelo, por exemplo. Tu pode ter feito um tornozelo, fez uma fratura trimaliolar, uma fratura de Salter-Harris, que é uma classificação que existe para fraturas de criança, que às vezes é mais importante tu, mesmo que não tenha um grande desvio, de tu fazer uma fixação para impedir que durante a evolução do tratamento conservador, etc., do tratamento que vai fazer, haja um desvio. Então, fraturas articulares em crianças são mais complicadas por quê? Porque a fratura articular, tu não podes, teoricamente, esperar muito tempo para tratar dela. Não, vou optar por um tratamento conservador. Aí daqui a pouco tu percebe que desviou, tu perdeu o momento bom para fazer
aquele tratamento cirúrgico, vamos assim dizer. Então, fraturas diafisárias, que são a do meio dos ossos, tem mais, vamos dizer, lapso de tempo para tu tratar, conservadoramente, e articular não tanto. Vou dar um exemplo, doutor, a gente já acostumada com esse negocinho aqui, a gente bate aqui, né, gente, mas vamos lá. Tá na cama elástica, tô lá na cama elástica e daí quebrei, né, teve uma lesão, uma fratura ali no meu cotovelo, certo, né? Qual é o procedimento a fazer? Então, o que a mãe deve fazer? Então, fratura, sempre a criança caiu, botou a mão no cotovelinho, sentiu que inchou ali e tal, para tudo, leva automaticamente no médico. Porque a fratura de cotovelo é uma fratura com umas certas particularidades, né? Então, não é uma fratura muito avessa a tratamento conservador. Claro, depende do grau que sempre frisando o grau que ele existe, né? Então, fraturas mais simples, tu pode ter a opção de tentar o tratamento conservador, né? E digo assim, essas fraturas mais comuns de cotovelo são as chamadas supracondilianas, ou seja, acima da estrutura do osso. E tem as fraturas interarticulares, que são um pouco mais raras em crianças, não tão frequentes quanto a condiliana que eu falei, supracondiliana. Mas muitas vezes a fixação cirúrgica é importante nesses casos, principalmente em fraturas que estão com desvio, né? Do que tu tentar fazer só o tratamento conservador, faz aquela revisão semanal, aí tu capta que a fratura desviou, para tudo e faz a cirurgia. Então, muito cuidado com a fratura de cotovelo. Porque senão pode ficar com uma deformidade. Deformidade, limitação de movimento, exatamente. Nossa, isso é já de imediato na criança. E na fase adulta, então, nem se fala, né? Piora muito. E se é o braço direito, então, que se a pessoa que escreve... Sim, já vi vários pacientes adultos que tiveram fraturas quando eram crianças, com deformidades terríveis no cotovelo. Muitas vezes, até a pessoa acaba se adaptando, né? Porque o membro superior, como existe o ombro é uma articulação que é a articulação que mais move no corpo. Então ela se move para vários locais, né? Flexão, extensão, rotação interna, externa, elevação. Então muitas vezes fraturas de cotovelo que cicatrizam com uma certa deformidade, às vezes tu consegues compensar no ombro. Mas assim, o aspecto estético muitas vezes é muito terrível. A criança estica, o adulto estica o braço está totalmente torto para fora, mas ela consegue fazer as coisas. Né? Então poderia ser impedido se tivesse uma boa avaliação na época da fratura e uma condução correta. Então, respondendo aí a pergunta da Rúbia, né? Então, se tiver alguma lesão aí na articulação, procure, né, o mais rápido possível, então, um ortopedista especialista, né, em criança. Agora a gente tem uma outra pergunta da Jaqueline Colombo. Quais os cuidados após o tratamento inicial? Por exemplo, doutor, eu até vou completar a pergunta da Jaqueline aqui, né, o gesso, vai botar o gesso, né? Então, quais os cuidados após o tratamento inicial? Então, o tratamento de fraturas infantis envolve toda uma estrutura familiar. Então, não é só a criança, até porque a criança não tem, muitas vezes, condições de se coordenar em relação a isso. Então, envolve muito a mãe, o pai, os avós, que às vezes cuidam muito, né? Então, cuidados com gesso, curativos feitos de maneira correta, uso de tipóias, muitas vezes, para evitar que a criança fique se mexendo demais, né? Qualquer sinal de infecção no trajeto dos pininhos, por exemplo, que muitas vezes a gente deixa o pininho para fora para fazer curativo, depois tira ambulatorialmente. O curativo tem que ser bem feito, com uma enfermagem com experiência. Muitas vezes se faz curativos em casa e às vezes não é um curativo que seja de qualidade, por mais que bem intencionado que a pessoa, que a mãe esteja ou o pai estejam, não consegue, muitas vezes, porque lá em casa a criança às vezes chora, esperneia no curativo e fica com pena de fazer o curativo e acaba não fazendo de maneira correta, vai acumulando uma secreçãozinha naquele pontinho onde os fios encontram a pele, e é um meio de cultura para que um germezinho da pele chegue lá e infeccione, né? Então muitas vezes tem que até chegar a ponto de usar antibióticos, até tirar o pino precocemente, porque a infecção torna-se incontrolável. Então curativos, cuidados com gesso, não deixar molhar o gesso, não deixar a criança ficar batendo com gesso. Então é um envolvimento da família em relação a isso. O doutor tocou numa parte bem importante ali, né? Então, respondendo ali a pergunta da Jaqueline, né, os cuidados, então, são esses, né, o gesso. Mas o gesso, a gente tem vários tipos de gesso, né, doutor? Tem o gesso convencional, que não pode molhar, e tem o gesso sintético, né? Basicamente, o gesso sintético na verdade, uma fibra, né, que foi inventada para substituir o gesso convencional. Ele é um gesso mais leve, porém não é um gesso que tu possa pegar e mergulhar na piscina. É um gesso que ele é mais resistente à umidade e à chuva, que possa eventualmente cair, algumas gotas, etc. O gesso convencional ele é mais sensível à umidade e muitas vezes ao trauma, né? Então a criança
botou o gessinho, a criança caiu. Com gesso convencional, ela pode amassar esse gesso, quebrar e ter que refazer o gesso ou refazer um reforço. O sintético ele costuma ser mais resistente, mas ele também tem algumas particularidades que não é aquele gesso que pode molhar, o gesso que pode tomar banho. Muitas pessoas pensam nisso, né? Mas não é bem assim a história, né? Mas existe o gesso sintético e o gesso convencional. Esse gesso sintético, então, se a criança é mais leve, então ele é interessante para a criança para não ficar muito pesado também, fica né? Bem mais leve. E a gente faz esse tipo de procedimento aqui na Hortimagem. Fazemos sim, aqui nós temos esse material. Legal, doutor. Aqui a loja Dona Rê parabeniza a Hortimagem e a equipe de marketing, doutor Giovanni, por tirar as nossas dúvidas além do consultório. Bela iniciativa. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Agora da Pati. Pati, meu irmão quebrou a cabeça do fêmur. Qual é a melhor forma para uma recuperação rápida? E mais ou menos quanto tempo para cicatrização? Então, ele é criança também, o irmão dela? Ou já depende muito da idade? Né? Ela não botou a idade, ela botou meu irmão quebrou a cabeça do fêmur. Como a gente Paty, responde para nós aí que está fazendo a pergunta se ele, qual a idade dele, tem 10, 11, se é adolescente, enfim. Coloca para nós aí a idade dele para a gente dar uma resposta mais exata. Enquanto a Paty não coloca ali, ela vai colocar. A gente tem mais perguntinhas aqui. Claro. Quais fraturas? A Célia está perguntando, quais fraturas em crianças exige uma melhor investigação radiológica? Como seria? Então, existem alguns tipos de fraturas chamada de fraturas patológicas. O que é uma fratura patológica? Fratura patológica é uma fratura que existe numa área de um certo enfraquecimento localizado do osso. Então, por exemplo, alguns tumores, cistos ósseos, podem gerar uma fratura numa área em que, teoricamente, o trauma a ser exigido para que aquele osso fraturasse seria um trauma maior. Então, já aconteceu muitas vezes, eu peguei alguns casos já, de crianças que estavam andando, escorregaram e quebraram o fêmur. Né? Então, um trauma, teoricamente, baixo, né, de baixa intensidade, e ao fazer a radiografia, descobriu-se aquele cisto. Então, foi uma fratura em cima de um osso mais fraco. Tumores malignos também, muitas vezes se descobre também esses tumores através de fraturas. Então, de investigação, com ressonância magnética, tomografia, exame de sangue, etc., para determinar esse tipo de lesão. Temos as fraturas chamadas por estresse, que são fraturas que acontecem não tanto em crianças, mas em adultos, mas também pode acontecer em crianças, que são fraturas que existem não por um trauma único, e sim por um trauma que vai repetindo. Em algumas crianças, hoje em dia a criança faz muita atividade física, escolinha de futebol, várias atividades, isso pode gerar até esse tipo de fratura na criança também. Né? As fraturas articulares também, muitas vezes é interessante tu investigar um pouco melhor, muitas vezes usa tomografia, ressonância para definir o grau de lesão que é, e se esse exame acaba determinando se tu vai acabar fazendo uma cirurgia ou não. Então, essas fraturas requerem mais investigação. Então, essa é a resposta da Célia, então, para a pergunta dela. Ela continua perguntando ainda, gesso importado em criança é indicado? Então, o gesso importado que se fala é o famoso gesso sintético. É isso que a gente conversou. Então, esse gesso começou fora do país, né? E hoje em dia o país já tem, né? Vamos completar a pergunta dela. Em que membros que a gente mais utiliza esse gesso importado? Olha, na verdade se utiliza muito membro inferior, membro superior, as duas estruturas apendiculares podem ser usadas, esse tipo de gesso, né? Como é um gesso muito leve, então muitas vezes se prefere ele pela questão da praticidade, de ser um gesso que resiste mais à umidade, de ser um gesso que é mais leve, né? O impeditivo é um pouco que ele tem um valor agregado mais caro para usar. Então, muitas vezes, os convênios não pagam esse tipo de gesso. E aí vem a critério da família querer, né, claro, guardar as devidas necessidades, devidas indicações. Mas o benefício faz valer a pena, né, doutor? Sim, em geral sim, com certeza. Agora nós temos a pergunta aqui do Amauri. Boa noite, doutor. A diferença entre o pós-operatório infantil e o adulto, em questão da fratura, doutor? Então,
a responsabilidade familiar está muito mais envolvida. O adulto, a responsabilidade mais é dele. Né? Claro que existem adultos que, infelizmente, se podem como crianças, né? Então acaba tendo que também ter o envolvimento da família em cima. Mas a diferença seria basicamente mais essa, né? A responsabilidade está muito envolvida com a mãe e com os pais, né? E no adulto ele mesmo que faz o seu controle, né? O seu não pisar antes do tempo, não molhar, não usar o gesso em situação que não pode. Então, basicamente seria mais isso, né? A questão da responsabilidade em si. Os pós-operatórios são muito parecidos, né? Curativos, cuidados, medicações, etc. Só que a criança, como não se governa, acaba tendo o envolvimento mais dos pais, né? Mas o osso da criança é diferente do osso do adulto. Sim, é diferente. O metabolismo ósseo na criança é muito maior, porque ela está em desenvolvimento. Então, a cicatrização das fraturas em crianças são mais rápidas do que no adulto. A diferença seria essa. Isso é fato, claro. Algumas deformidades que existem, guardados seus devidos limites, muitas vezes existe a deformidade de uma fratura que cicatrizou, por exemplo, um pouco mais torto. Então, existe uma angulação que tu pode aceitar, em fratura de antebraço, por exemplo. Ele pode cicatrizar um pouco tortinho, né? E ao longo de alguns meses depois, tu vai definir, tu vai ver, fazer radiografias novas, tá o osso retinho. Então, tem limites que tu possa aceitar esse tipo de conduta, né? Já no adulto, não. O adulto tem que ser daquela maneira, daquele jeito, daquela especificidade, para poder ter um padrão de fratura aceitável. Não dá para aceitar muita coisa. A criança já é um pouco mais maleável nisso. Até porque, assim, adulto dá pra gente colocar aquelas botas ortopédicas, a criança já não, é preferível botar daí um gesso sintético, que daí, querendo ou não, né, principalmente dia de chuva, inverno, frio, enfim, que é mais úmido, né? Exatamente, o gesso acaba como é que eu posso dizer, imobilizando melhor do que uma bota, vamos dizer. Mas é possível usar a bota também em algumas crianças, hoje em dia tem numerações menores, guardadas as devidas indicações, né, veja bem. Entendeu. Então, assim, vamos completar então a pergunta da Paty. Ela respondeu que é adulto, né? Então, só vou refazer a pergunta. Meu irmão quebrou a cabeça do fêmur, né? Qual é a melhor forma para uma recuperação rápida? E mais ou menos quanto para a cicatrização? Ele é adulto, ela respondeu. Então, Paty, a gente tem que definir primeiro que tipo de fratura que foi. O adulto, fratura do fêmur. A fratura da cabeça do fêmur em adulto, salvo raríssimas exceções, são cirúrgicas. Se é um adulto, por exemplo, que não tem uma condição clínica, isso acontece mais em idosos, pacientes imunodeprimidos, etc. Via de regra, são tratamentos cirúrgicos. Então, depende do tipo de fratura que é, o material que tu vai usar para fazer a síntese é diferenciado, né? Então, o tempo de cicatrização e os cuidados depende do tipo de fratura que é. Por exemplo, existem fraturas chamadas subcapitais, que seria logo embaixo da cabecinha do fêmur, né, médios cervicais, bases cervicais, subtrocaterianas, depende do tipo de fratura que existe, o tempo de cicatrização pode ser diferente de um do outro, né? Mas assim, via de regra, fraturas de cabeça de fêmur em adultos são cirúrgicas, né? Salvo raríssimas exceções em condição clínica, né? E também a recuperação vai de paciente para paciente. Então, né? a recuperação é uma coisa multifatorial, Paty. Então, tu tem que ter uma boa nutrição, bons cuidados, uma boa fisioterapia, boa alimentação, né? Uma questão circulatória interessante, né? Boa nutrição, como eu já havia falado, cuidados específicos, orientações médicas e fisioterápicas associadas, né? Então, o tratamento da fratura no adulto é uma coisa multifatorial, como também na criança, né? Mas a criança, muitas vezes, como tem esse metabolismo ósseo muito intenso, vamos dizer que assim, quase tudo dá certo, a grosso modo. O adulto não. O adulto tem detalhes que, se tu não fizer certinho, determina sucesso ou insucesso da cirurgia. Mas fraturas de cabeça de fêmur, via de regra, são cirúrgicas, né? E o tempo varia. 2 meses, 3 meses. Vai do cuidado também do paciente também, né? Do paciente em si. Porque começa também o tratamento, ele lesionou, né? No caso, como ela disse ali, a cabeça do fêmur. Veio no médico. Tem que seguir o tratamento certinho, né? Claro. E, enfim, para poder ter uma boa reabilitação. O sucesso do tratamento médico, ele vamos dizer, meio a meio entre paciente e médico. Não tem como tu desvencilhar as duas coisas. O médico, eu digo assim, serviço de medicina, né? O fisioterapeuta, médico, enfermagem, etc. A gente falou dos tipos de fratura, né? Aí tem a Maria Angelita, doutor, crianças, né, com osso de vidro devem tomar cuidados? Que cuidados?
Isso aí chama-se osteogênese imperfeita, né? É uma alteração genética que facilita a fratura na criança. É como se fosse um tipo de fratura patológica, né, determinada geneticamente. Então, quando se suspeita quando a criança tem muita fratura em si. É recorrente vários. Recorrente, né? Tem uma boa alimentação, vamos assim dizer, é uma criança saudável, teoricamente, mas ela quebra muito fácil. Aí tu pode fazer uma dosagem de vitamina D, cálcio, para ver se está muito baixo isso aí, ou tu pode ter um grande índice de suspeição da osteogênese perfeita. Então, se tu suspeitares, tem alguns estigmas nesse tipo de patologia que se suspeita, né? As famosas escleróticas azuis, os dentes de Hutchinson. Então, são estigmas que existem, que tu lembra, pode ser que seja isso. Em geral, tu acaba encaminhando para um geneticista, endocrinologista, tu faz um tratamento combinado com esses profissionais junto também. O ortopedista com esses profissionais. Isso. E os cuidados, obviamente, se tu tens uma criança que tem esse tipo de condição, o cuidado é muito maior, tanto em casa, né? Não pode vir numa bolha também, obviamente, mas tens que educar a criança, sempre insistir na questão do cuidado dela, e quem está cuidando dela, os professores, tem que ter um cuidado maior. Tu não pode impedir, mas tem que ter um cuidado maior, com certeza, porque quanto mais fraturas acontecem, mais deformidade pode haver, e tendo muitas vezes inviabilizando até a questão do caminhar, tem que fazer cirurgias corretivas, etc. Eu vou completar a pergunta dela, que eu fiquei curiosa com a pergunta dela aqui. Tá. Doutora, olha só, essa criança, né, com osso de vidro ali que ela tocou no assunto, pode fazer uma atividade física, assim, tipo, jogar uma bola, que às vezes as crianças estão lá jogando uma bola, ou pode brincar, assim, ou ela tem que ter um outro tipo de ambiente? Como é que a gente pode dizer? Tudo pode, porque existem graus dessa lesão, dessa patologia, né, da osteogênese imperfeita, existem graus, né, existem graus mais acentuados, mais graves e graus mais leves, né. Se tu percebes que a criança tem facilidade de fratura e é definido esse tipo de lesão, obviamente ela tem que ter uma certa restrição a atividades de mais impacto, tem que se acostumar na vida a ter atividades, não pode deixar de ter, mas tentar evitar as atividades de mais impacto. Por exemplo, saindo um pouco fora da questão da ortopedia, a trissomia, que é o síndrome de Down. O síndrome de Down ele tem uma característica de ter uma certa frouxidão ligamentar, né? Então, de acordo com o grau que é esse tipo de situação genética, por exemplo, existe uma instabilidade cervical, chama-se instabilidade atlânto-axial. Então, por exemplo, se nos indivíduos que têm síndrome de Down acentuada e que se constata essa instabilidade ali, se evita, por exemplo, lutar judô, jiu-jitsu, atividades que sem... Por quê? Porque num trauma desse, como o ligamento não segura direito um osso em cima do outro, que é essa condição dessa sensibilidade, ela pode, por exemplo, ter uma transecção de medula, lesão violenta. Nossa! Então, algumas características estão envolvidas. Então, e a osteogênese imperfeita, que é esse que eu falei agora, do osso de vidro, tem que ter um certo cuidado, infelizmente é verdade. Mas uma natação essa criança poderia fazer? Sim, porque não tem impacto direto. Bicicleta, claro, vai cair, né? Mas tipo, bicicleta, natação, caminhada, até academia, é possível. Agora, vai depender do basquete, grau. Um vôlei, uma coisa que possa cair, um atletismo, que são coisas que possam estimular traumas e mínimos que possam gerar essas fraturas, né? Seria contraindicado sob um certo ponto de vista, né? Interessante passar por uma avaliação de ortopedista pediátrico para dizer o que pode, para saber o grau também desse osso de vidro também, né? Exatamente, né? Como eu falei, o geneticista também entra muito nessa história, né? Então aí a gente convida aí, né, se conhece alguém ou se tem algum parente que tem essa patologia, né, constar com o Dr. Giovanni aqui na clínica. Nós temos aqui agora a Jaqueline, está perguntando aqui: qual o motivo do paciente, ela está falando na questão adulto, fraturar a clavícula sem trauma aparente e sem histórico de doença óssea? Então, quantas fraturas ele fez, essa pessoa fez, não se sabe? Qual o motivo, né? Eu vou refazer a pergunta. Qual o motivo do paciente adulto fraturar a clavícula, né? Sem trauma, não bateu nada aparente, assim, não bateu, e sem histórico de doença óssea, sem ter nada, né, de osteoporose, enfim. Então, porque existem vários tipos de doenças ósseas que poderiam enfraquecer o osso, né, Francine? Então, por exemplo,
A gente sabe que fratura de clavícula, a grande parte, tem que ter um trauma associado. Tu pode ser também um tumor, por exemplo, nesse osso. Uma infecção nesse osso é uma doença óssea. Não necessariamente a osteoporose é elemento único que se implica em fraturas desse tipo. Né? A osteoporose é uma condição da estrutura óssea em que há a perda do arcabouço ósseo. Isso facilita fraturas, às vezes, com traumas mínimos. Nenhum trauma, só que se fosse uma osteoporose muito intensa, por exemplo, a pessoa vai dar uma espirrada, um idoso, por exemplo, que nunca cuidou, nunca foi visto, a osteoporose intensa, às vezes dá uma espirrada e quebra uma clavícula, uma costela, por exemplo. Agora, uma clavícula exige algum trauma que seja. Então, se tu tiveres uma infecção óssea, naquele que enfraqueça muito o osso, se tu tiveres um tumor naquela região, às vezes ele pode se fraturar com um movimento mínimo. Não foi um trauma intenso, mas algo aconteceu ali naquele osso que enfraqueceu e ele facilmente fraturou. Então, sem nenhuma doença óssea associada, ou óssea ou externa que diminua essa questão do cálcio no osso, é muito difícil ter uma fratura sem nada, entendeu? Então está respondida a pergunta aí, né? Também tem outras. Vou fazer uma pergunta aqui pro doutor, referente à pergunta da Maria Angelita ali, né? Que ela tinha perguntado do fêmur ali. Aí tá perguntando aqui se a fisioterapia após a cicatrização é recomendada. A fisioterapia é daquele do fêmur que a gente falou ali. Sim, fisioterapia é comum em carne, em ortopedia, em traumatologia. Não se consegue desvencilhar. Então, um tratamento adequado exige o cuidado da pessoa, obviamente, é sua responsabilidade, um bom tratamento médico e, na sequência, a fisioterapia é condição sine qua non para a recuperação de qualquer fratura que foi ou operada ou não operada. Então, sempre fisioterapia, sempre. Tá. Doutor, vamos fazer uma perguntinha aqui, que eu tenho uma perguntinha para o doutor. Qual a recomendação do doutor, né, dar aos pais para tentar evitar a criança de sofrer uma fratura? Então, a criança é um ser um pouco difícil de se controlar, porque ela é energia pura, né? Então é difícil a gente colocar uma bolha assim. Então o que se faz? Como eu falei, boa alimentação, uma casa que não tenha muitas armadilhas para a criança, degrau demais, cera, tapetes muito escorregadios, né? Quinas às vezes também, é interessante, quinas em cadeiras, em mesas, que a criança possa de repente cair e bater o rostinho, por exemplo, fazer uma fraturinha do osso malar, por exemplo, um exemplo. Mas é muito difícil tu impedir ou diminuir essa possibilidade na criança, né? Então, assim, acho que uma conversa com a criança, por mais que ela não entenda tudo, mas alguma coisa ela vai captar, né? Dizendo que tem que se cuidar, né? Que tem que evitar pular, fazer na cama, pular de um sofá para outro, subir em árvore. É difícil a gente dizer isso para a criança, né? Mas certamente com esses cuidados que são básicos, tu diminuiria a incidência das possibilidades de fraturas, né? E os cuidados de casa também. Mas é muito difícil a gente acabar evitando ou minimizando fraturas em crianças. E adultas é mais fácil, eles atendem mais, né? Estão mais conscientes. A criança é energia, descobrindo o mundo, então é muito difícil, mas é sempre interessante tentar. Doutor, vamos falar ali de um caso, até quero relatar com todo mundo aqui, uma situação de um conhecido meu, né, um parente nosso aí, que até foi o doutor que tratou. Ele caiu de bicicleta, né, aí foi pro pronto atendimento, o doutor fez ali uma redução, acho que, né, e colocou o gesso. Ele ficou, acho que 4 meses em casa, né, e querendo ou não, ele ficou perfeito, né, ficou lá com o gesso 6 meses, no verão ainda. Pensa, gesso convencional, fêmur, né? Foi a fratura de fêmur andando de bicicleta. Em geral, assim, Francis, em geral a fratura de fêmur varia, tratamento conservador, de 8 a 10 semanas de gesso, 2 a 2 meses e meio de gesso puro, né? Depois tu tira esse gesso, fisioterapia é importante, porque a criança acaba tendo uma fraqueza muscular bem acentuada, restrição de movimentos, fica muito duro, né? Mas a fisioterapia rapidamente consegue reverter. O adulto
já é mais demorado, porque raramente tu faz gesso numa fratura desse tipo assim em adulto, hoje em dia não se faz mais, né? Então, muitas vezes é cirurgia. Então, tem todo esse componente, né? Então, a criança tem essa questão, né? Mas cuidado, no caso dele ali, né, o doutor fez esse tratamento conservador e foi um sucesso. Hoje ele anda, ele ainda continua fazendo as brincadeiras dele, não ficou desalinhado, ficou perfeito. Mas, assim, se teria a opção de fazer cirurgia para ter uma recuperação mais rápida ou não? Então, via de regra, vamos considerar que existem algumas condições para tu indicar cirurgias. Primeira idade, até 5 anos, numa criança com uma estrutura muscular normal, não sendo uma criança muito obesa, etc., tu podes tratar com gesso, depende do tipo da fratura, óbvio, né? Via de regra é mais ou menos isso. Depois dessa idade, se vai muito para a questão cirúrgica. Depende do grau que é a lesão, do local que é, às vezes tem que fazer cirurgia mais precocemente, né? Mas vamos dizer que sim, até 5 anos tu consegue fazer tratamento conservador, depois dos 5, cirúrgico. É uma base, né? Veja bem, uma base, guardadas as devidas proporções e indicações, né? Então, é um problema, de fato, o gesso desse tipo de fratura de fêmur, um gesso pelvopodálico, um gesso muito grande, né? E tem que ter um cuidado muito extremo, a urina, a evacuação da criança, usar fraldinha, usar protetores da urina. Às vezes o gesso não se consegue ficar limpo, e tu tem que fazer algumas revisões, limpezas, em alguns casos tem que tirar o gesso porque está tão destruído que tu tem que refazer ele. É um problema, mas ainda é a base do tratamento na criança pequenininha. Doutor, então, para a gente falar mais um pouquinho aqui, tem uma outra pergunta para fazer para o doutor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta. Quando é que o pai, né, deve levar... Quanto tempo o pai... Assim, ó, por exemplo, a criança se machucou, né? A gente não sabe se fraturou ou não. Quanto tempo o pai pode levar né, deve levar precocemente ou não no ortopedista? Assim, não sei se eu fiz a pergunta, ficou clara a minha pergunta? Veja, hoje em dia facilmente a gente tem acesso à questão médica, né? Então, seja numa emergência, num fim de semana, ou na noite que os consultórios estão fechados, ou os consultórios estão abertos, então é muito fácil chegar. Então, assim, sempre se recomenda que houve um trauma e que a criança chorou bastante, está estranho, está mancando, não consegue mexer, leve sempre ao profissional. Não, estou perguntando, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, vamos supor assim, a criança caiu em casa ou caiu na escola. Geralmente o pai leva direto, vai para o hospital, né? Mas às vezes não é nada muito grave. Só para lembrar que a ortoimagem, né, tem esse atendimento. A gente sempre tem um ortopedista aqui disponível para atendimento, então se acontecer alguma coisa com o filho, pode ligar aqui para a ortoimagem para estar agendando a consulta, né, com o Dr. Giovanni, a gente vai dando aí um jeitinho na agenda para atender, para sempre ter esse atendimento, né, especializado. Também lembrando que a ortoimagem, devido à pandemia, se especializou, né, nesse atendimento. Então, assim, a gente está com atendimento com todos os médicos aí, né? O Dr. Giovanni está atendendo direto. Se você quiser agendar uma consulta, pode vir. A gente faz o procedimento, tudo que é exigido pela organização, né, Mundial da Saúde. Então, tem a triagem no início, na chegada da clínica, tem a higienização nos consultórios, nos aparelhos, né? A gente permite que o pai, né, entre com uma acompanhante da criança, né? Então, só em casos de adulto a gente está limitando o acompanhante para não ter aglomeração. Tudo isso pensando na qualidade do atendimento do paciente. Então, você que quer agendar uma consulta aqui na ortoimagem, você pode estar ligando no 3631-1400, pode agendar através do chat no site e também nas nossas redes sociais você encontra o número do WhatsApp, para estar marcando pelo WhatsApp também, né? Então, a live de hoje eu acho que foi bem interessante. Quero agradecer a participação aí do Dr. Giovanni, que esclareceu, acho, muita dúvida de muita gente. Quem a gente ainda não respondeu, depois a gente responde ali pelo direct, né? Mas muito obrigado, doutor, por ter participado aqui então da live da ortoimagem. Imagina, é um prazer enorme poder estar colaborando, né, dirimindo essas dúvidas das pessoas, né? E aqui a ortoimagem está sempre à disposição, nós estamos também, e todo o corpo clínico está
disposto e esperando as avaliações que precisarem, estamos sempre à disposição. Então, mais uma vez, obrigada também. Então, ficamos por aqui e até a próxima live.